Olá, boa noite. Vamos dando continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5. Como falamos na semana passada, esse capítulo 5 é o mais longo do Evangelho. Tem várias citações, vários ensinamentos importantes que eu prefiro a gente ficar um tempo maior nesse capítulo para não deixar nada de lado. Então, só dando uma relembrada da semana passada, nós falamos sobre a justiça das aflições. Todas as nossas dores, as nossas aflições têm uma causa justa, não é? Porque Deus é justo, Deus é bom, infinitamente misericordioso, não ia permitir uma injustiça para nós, não é? Então a gente viu que falamos sobre a justiça das aflições. E falamos também sobre as causas atuais das aflições. Porque o Allan Kardec diz que tudo aquilo que a gente sofre, todas as dores, todas as aflições, são provenientes ou de problemas dessa existência ou de vidas passadas. E nós comentamos a semana passada sobre as causas atuais dessa existência. Hoje, então, nós vamos falar sobre as causas anteriores das aflições. Então, tudo bem? Então, só lembrando que esses vídeos que nós estamos gravando, a Casa Espírita está disponibilizando no canal do YouTube. Para quem quiser acessar depois, digita então Casa Assistencial Espírita Allan Kardec de Bebedouro. E lá, quem quiser, clica no ícone inscrever-se, que passa a receber a informação de cada vídeo novo que é acrescentado lá à coleção. Uma outra coisa, reforçando também, eu peço sempre, se alguém puder deixar o seu comentário a respeito de algum assunto que a gente está falando, de repente alguém tem algo a acrescentar, como já aconteceu de outras vezes, ou se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, eu digo a vocês que é muito bem-vindo os comentários, as perguntas. A gente vai reservar um tempinho no final para dar atenção a isso então, para não interromper o estudo no espaço que a gente reserva para isso, tudo bem? Então nós rogamos a Deus que nos abençoe mais esta noite, que os bons amigos espirituais nos protejam, nos auxiliem, nos inspirem, para que a gente possa, então, fazer mais esse estudo. Então, vamos lá. Nós vamos, então, no item número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec intitula de causas anteriores das aflições. Vou ler um trechinho, como eu faço sempre, e aí a gente faz alguns comentários. Diz então o texto: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então vejam só, ele está dizendo que algumas situações de dores, nós sabemos, a gente percebe que as causas estão em nós. Nós procuramos pelas nossas atitudes, pelos nossos excessos, pelo nosso comportamento, a gente age de uma forma que gera problemas, geram dores, aflições no futuro. Então a gente está ciente de que fomos nós que causamos. Mas ele diz aqui que em algumas situações acontece como uma fatalidade. Vamos explicar um pouquinho essa questão da fatalidade. Porque em doutrina espírita, nós entendemos que fatalidade, em geral, não existe. Não existe aquela ideia de que nós nascemos com a vida toda programada, já sabendo tudo o que vai acontecer na nossa existência. Não é assim, porque a doutrina espírita nos fala de algo muito importante, que é o livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação.
existem sim planejamentos no mundo espiritual antes da reencarnação. Então existe um planejamento para um tipo de vida que nós estaremos sujeitos, a família onde nós renasceremos. Vários detalhes podem ser planejados no mundo espiritual. Mas daí a dizer que tudo isso vai acontecer, aí é uma outra coisa. Porque nós interferimos. A gente pode muito bem planejar no mundo espiritual e quando aqui chegamos, a gente toma outras atitudes e de repente não cumpre nada daquilo que estava previsto, planejado. Mas aqui, Allan Kardec está falando em algumas situações que ele fala de fatalidade. Então os espíritos dizem que essa questão da fatalidade são apenas para provas de natureza física. Nós vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. São algumas situações que acontecem na nossa vida que já estavam programadas, planejadas, e essas situações nós não interferimos, nós não temos como modificar pelo nosso livre-arbítrio. Então vamos ver algumas dessas situações. Por exemplo, Allan Kardec cita aqui a perda de entes queridos. Até uma observação já para a palavra perdas que já comentamos. Ninguém perde ninguém, né? Essa questão, entenda bem, quer dizer um afastamento temporário daquela pessoa que desencarnou. Então essa questão da perda dos entes queridos, de repente alguém que desencarna numa idade mais jovem, uma criança ou jovem, ou uma idade que não era prevista, não é normal acontecer o desencarne, é realmente uma aflição, uma situação de dor para a família. Só quem enfrenta essa situação que sabe a dificuldade que é. Então, muitas pessoas chegam nessa hora a perguntar por que Deus permitiu isso. Porque a gente não tem o que agir, o que fazer. Acontece e temos que acatar. Então, essa é um dos exemplos dessa fatalidade. Mas vejam bem, se Deus permitiu que assim acontecesse, não foi por um erro, não foi por acaso. Tem que ter uma causa justa para isso. E a causa disso está nas existências passadas. Algo aconteceu em existências anteriores com aquele grupo familiar, com aquela pessoa, com aquele espírito que desencarnou e com aqueles que o rodeiam na família, que teriam que passar por essa situação. Então esse grupo familiar, quando reencarna, já estão cientes de que atravessarão essa fase difícil, essa expiação ou provação, que não deixa de ser uma fatalidade então. Isso então é uma causa de dor, de aflições, e a causa que está na vida ou nas vidas passadas. Ele cita um outro exemplo, por exemplo, acidentes. Pessoas boas, pessoas moralizadas, que não agem com negligência, que sempre fazem, por exemplo, vamos citar um exemplo, um percurso de carro, uma viagem, todas as vezes da mesma forma, tranquilamente, carro em ordem, a pessoa sem cometer nenhum excesso, nenhuma negligência. Mas naquele dia acontece um acidente, por exemplo, fatal. Como explicar isso? Se aquela pessoa merecia passar por aquilo? Então a causa, a explicação dessa dor está nas vidas passadas. Porque Deus é justo, não ia permitir nada que não fosse necessário para a evolução, para o bem daquele espírito. E ele cita, vamos dar mais um exemplo aqui, as enfermidades de nascimento, por exemplo. Quantas crianças nascem já com alguma deficiência, com alguma doença mais grave? A medicina tenta explicar, vai querer explicar que a causa está, eles vão querer encontrar a explicação científica para isso. Mas tem uma causa que antecede a explicação da medicina. Porque o que desencadeou aquela falha, aquele problema, aquela má formação, essa causa está mais atrás, está em vidas anteriores. Então a gente precisa entender, muito importante isso,
que tudo que nos acontece de situações dolorosas, de aflições, tudo, não tem nada que seja injusto, porque muitas dessas coisas nós somos o responsável na vida atual, como já comentamos na semana passada. Muitas vezes nós agimos mal pelas nossas atitudes, pelos nossos excessos. Se não foi nada que fizemos nessa existência, a explicação vai estar em vidas passadas. Então, a reencarnação é a chave para explicar isso. A reencarnação explica a justiça divina, porque senão poderíamos pensar que Deus seria injusto permitir essas situações dolorosas para pessoas que não mereciam passar por isso, não é? Bom, avançando um pouquinho então, nós vamos agora para o item 7 do livro. O item 7 diz assim: os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se ele foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Então aqui, nessa colocação, muitas pessoas dizem que não querem aceitar a reencarnação porque não querem nem pensar na possibilidade de sofrer uma situação dessa. Porque começam a entender que como a pessoa agiu pode vir a passar uma situação semelhante na vida seguinte. Então, aqui a gente percebe o quê? A pena de talião. Essa pena de talião que faz com que a gente receba a mesma situação que fez ao outro. Mas essa pena de talião, só Deus tem a permissão de aplicá-la. Ela é exclusividade de Deus, porque a época de Moisés permitiu o uso da lei do olho por olho, dente por dente, devido à situação daquele povo da época, como já comentamos antes. Mas nós não temos o direito de querer agir dessa forma de vingança. Para nós seria uma vingança, mas para Deus, quando Ele faz uso dessa lei, da pena de talião, Ele não está nos castigando. Isso é muito importante a gente entender. Deus está nos educando, porque vamos pensar, quando uma pessoa, como diz aqui, foi duro e desumano, ele pode, na sua próxima existência, ser tratado duramente e com desumanidade. Por quê? Quando ele sofre essa situação, aquilo fica tão marcado em seu espírito, nele, fica aquela situação dolorosa, vai ser algo que vai marcá-lo profundamente. E isso vai fazer com que ele não venha a repetir aquele ato em existências futuras. Então, tudo que a gente sofre, que fez outros sofrerem, é para que a gente aprenda que aquilo não é bom, que não deveríamos ter agido assim. Como ele disse também um outro exemplo, se uma pessoa é muito rica, muitas possibilidades financeiras, que poderia estar gerando bons empregos, gerando uma condição de vida melhor a outros, e se ela fecha em si mesma, na sua família, pelo egoísmo, e não faz nada em favor do semelhante, numa próxima existência, essa pessoa pode nascer numa condição de pobreza, para que ele entenda, sinta na pele o quanto é duro passar fome, ficar privado dos bens materiais, enquanto outros dispõem de tanto.
Então, essa lei que Deus criou para que a gente sofra a mesma situação para aprender. Mas um ponto muito importante é que acima da lei de causa e efeito, que essa é a lei de causa e efeito, acima dela está a lei de amor. Porque a lei de amor, Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda e não venha mais a errar. Mas se um espírito, antes de reencarnar, mesmo que em existências passadas ele errou bastante, se ele tomar boas decisões para trabalhar em favor do semelhante, com amor verdadeiro, com caridade, essa pessoa não precisa sofrer na mesma proporção que ele fez outros sofrerem. Por isso que Jesus disse, e Pedro registrou na sua primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente vem para a existência disposto a trabalhar com amor em favor do semelhante, nós aliviamos muito as dores que estaríamos sujeitos a enfrentar. Isso é muito importante. Então, a reencarnação, nós reencarnamos numa condição de vida necessária para a nossa evolução. Quando a gente está no mundo espiritual e os espíritos mais elevados analisam a nossa trajetória passada e veem onde nós estamos errando, as nossas atitudes infelizes, onde a gente agiu com desumanidade, com egoísmo, com orgulho. Então eles planejam uma existência onde a gente vai passar a situação inversa, para que a gente tire lições então. E quando nós aqui estamos, temos o hábito de só reclamar, que a vida não está boa, que a gente não tem o que gostaria de ter, mas na verdade nós estamos inseridos num contexto que está exatamente de acordo com as nossas necessidades espirituais. Isso é muito importante também. Então basta a gente analisar o tipo de vida que nós temos, dá para a gente ter uma ideia do que fizemos antes, de onde estão pontos fracos da nossa personalidade, onde a gente precisa trabalhar para melhorar. Então basta a gente analisar hoje como é a nossa vida, o que a gente enfrenta de dificuldades, o que nós encontramos de situações que não nos agrada, mas não temos como nos livrar delas. Tudo isso são indícios para a gente entender o que possivelmente já fizemos em existências passadas. Tudo bem? Então vamos avançar mais um pouquinho. Eu creio até que nós não vamos conseguir encerrar esse capítulo hoje. Mas, como é um capítulo muito importante, eu prefiro que a gente volte nele até a semana seguinte, se for preciso. No item 9, então, diz Allan Kardec: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Olha que importante isso. Isso é muito importante porque vamos dar até um exemplo, que o exemplo ajuda a gente a refletir, pensar no assunto. Vamos imaginar uma pessoa que na vida atual apresenta uma deficiência física, por exemplo. A gente olha para aquela pessoa e com o conhecimento espírita, a gente poderia pensar: o que será que essa pessoa fez em vida passada para ela merecer essa situação dolorosa de hoje? A gente já está atrelando o sofrimento de hoje com a culpa do passado. Mas o que Allan Kardec está nos dizendo aqui é que muitas vezes
O sofrimento são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração. Ou seja, às vezes aquela pessoa que está enfrentando uma deficiência hoje na matéria, pode ser um espírito que pediu essa situação difícil para ele avançar mais rápido no seu progresso espiritual. Pode ser que ele não tenha cometido nada que merecesse essa situação dolorosa. Então isso é muito importante para a gente não julgar, porque a gente pode, com o conhecimento espírita, às vezes sair julgando as situações que nós vemos à nossa volta. Então o que ele fala aqui, finalizando, né, essa frase, a expiação serve sempre de prova, por quê? Porque uma pessoa que está numa expiação, vamos supor que esse mesmo caso de uma pessoa com uma deficiência física fosse uma expiação, porque pode ser prova como pode ser expiação. Expiação é aquela que a pessoa precisa passar para resgatar erros do passado. Aí é uma necessidade, aquilo ali é imposto. Então vamos imaginar que essa pessoa está numa expiação. Por que serve de prova? Porque depende como a pessoa enfrenta essa situação dolorosa, ela pode enfrentar de uma forma tranquila, resignada, sem revolta, sem reclamar contra Deus. Então ela está saindo bem na prova dessa expiação. Ou o contrário, a pessoa pode reclamar, se revoltar. Então aquela expiação adiantou pouco, porque ela não se saiu bem naquela prova. Agora, a prova, como diz aqui, nem sempre a prova é expiação, porque como mesmo exemplo, a pessoa pediu às vezes a situação dolorosa, ele não é uma expiação, ali seria só prova então. Se ficou bem claro, se não, depois vocês acrescentem aí alguma observação. Temos ainda alguns minutinhos, dá para a gente avançar mais um pouco. Agora nós vamos ver o item número 11, que chama esquecimento do passado. Vocês estão vendo quantos itens importantes, né? Quantos assuntos dentro desse capítulo que a gente vê a importância deles na nossa vida. Então, sobre o esquecimento do passado, aqui diz assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, olha quanta coisa está dito aqui. Porque vamos imaginar uma situação. Se nós nos lembrássemos da vida passada. Algumas situações para a gente imaginar aqui. Vamos imaginar que a gente, de repente, está convivendo no mesmo lar com um familiar, que numa existência passada nós fizemos algo muito ruim para essa pessoa. E essa pessoa nos trata hoje com bondade, nos acolhe. Imagina se nós nos lembrássemos como ficaríamos humilhados de ver que nós prejudicamos aquela pessoa tão boa que hoje nos acolhe. Ou então o contrário, a gente poderia também, uma outra situação, poderíamos ter vivido uma experiência passada como alguém muito influente na sociedade, uma pessoa mostrando níveis intelectuais altos, uma profissão em destaque. E aí a gente poderia, nessa existência atual, nos sentirmos vaidosos, orgulhosos de lembrarmos que fomos alguém importante. Então isso aí atrapalharia-nos através do orgulho em excesso. Imaginem também se no próprio lar lembrássemos de
situações dolorosas vividas no passado com algum parente próximo. Imagine se tivemos situações dolorosas no passado, prejudicamos, nos agredimos, e aí hoje a gente se relembrando disso, como que a gente conseguiria amar aquela pessoa se lembrasse tudo o que nos aconteceu, tudo o que ela nos fez ou que nós fizemos? Atrapalharia completamente as relações familiares. Então Deus, que é sábio, faz com que haja o esquecimento para que favoreça o entendimento. A gente sente quando de repente temos alguma barreira com alguém, alguma dificuldade para nos aproximar, mas não é para a gente então fugir, nos afastar, é para a gente trabalhar para vencer isso, para aprender a amar essa pessoa. Então a gente observa que nós temos, nós não lembramos, mas nós temos uma voz da consciência que nos alerta, umas tendências instintivas, a gente sente no íntimo da nossa alma que algo precisa ser feito naquele sentido. Então não é nada claro, mas a gente tem intuições para que a gente possa trabalhar onde precisa ser melhorado. E só relembrando, né, quando a gente retorna à vida espiritual, dizem os espíritos que gradativamente nós vamos relembrando das existências passadas, conforme a nossa maturidade espiritual. Então, essas lembranças vão voltar, a gente vai tomar posse dessas lembranças com o passar do tempo, com o retorno à pátria espiritual. Então, não vão ficar apagadas, mas quando a gente conseguir relembrar, é porque nós já conseguimos lidar com essa situação, já conseguimos nos acertar com aquelas pessoas com quem desentendemos em existências passadas. Então, tudo que Deus faz é muito sábio, muito perfeito. Imaginem, por exemplo, dois inimigos que às vezes um tira até a vida do outro. Como fazer com que esses dois seres se entendam um dia? Somente através da reencarnação. Às vezes numa questão de uma mãe, de um filho, de um irmão. Então a gente percebe que os laços familiares vão trabalhando esses problemas aí do passado. Creio que dá ainda para a gente falar mais um tópico, mais uns 5 minutinhos, aí a gente dá uma olhadinha então se teve algum comentário, alguma pergunta. Então a gente finaliza nesse item aqui no número 12, que Allan Kardec chama de motivos de resignação. Diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Imagine, aqui é um ponto um pouco difícil, que tem pessoas que estranham até o espírita dizer isso, né? Bendizer do sofrimento, aquela pessoa que agradece o sofrimento. Para quem não é espírita, acha muito estranha essa colocação. Porque a gente vai entendendo, conforme a gente compreende a profundidade da mensagem espírita, nós entendemos que não existe acaso, não existe injustiça, e se algo chega na nossa vida doloroso, que não encontramos a causa na vida atual, a gente vai ter a resignação de saber que algo no passado aconteceu, para que isso hoje venha estar presente em nossa vida, uma doença grave, por exemplo, uma perda de um ente querido, como foi falado. Então, nessas horas, cabe muito a resignação, a fé em Deus, pedir forças para suportar. Então, até lembrando que o Emmanuel, no livro O Consolador, ele tem uma colocação interessante, que ele fala que a doença, ela tem a finalidade de restabelecer a harmonia da alma. Olha que interessante. Porque, vejam só, nós somos espíritos enfermos, certo? Porque nós
todas as vezes que agimos de forma contrária à lei de Deus, à lei de amor, todas as vezes que nós nos prejudicamos ou prejudicamos o semelhante, nós estamos agindo mal. Então nós, conforme vamos acumulando atitudes infelizes, nós vamos nos adoecendo espiritualmente. E isso aí, com o passar do tempo, gera muitas vezes doenças no corpo físico. Então a gente vai entendendo que a doença do corpo físico, na verdade, é uma consequência do espírito enfermo. Então o Emmanuel, por isso ele diz que a doença vem para restabelecer a harmonia da alma. A doença, na verdade, vai trabalhar de uma forma que ajuda o espírito a se harmonizar novamente, a reconhecer os seus erros. Por isso que todas as vezes que a gente passa uma dificuldade ou enfrenta uma doença, é bom que a gente pense, o que essa doença pode me ensinar? O que eu devo aprender com isso? Que lições eu posso tirar dessa situação dolorosa para que a gente não venha a errar novamente? Por isso que Jesus sempre dizia, quando ele curava, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E um detalhe interessante quando a gente fala essa questão de dor, de sofrimento, que é o tema que estamos abordando, a gente precisa entender que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Como seria isso? Aquela situação que chega para nós dolorosa, uma situação como citamos exemplos aqui, aquilo é uma dor. Chegou uma doença, um acidente, a perda de um ente querido. É uma dor grande que chega na nossa vida. Agora, o sofrimento é decorrente de como nós enfrentamos essa dor. Se nós ficamos resignados, se nós temos fé de pedir forças para suportar, ou se nós nos revoltamos, nos desesperamos, perdemos o controle da situação. Então, às vezes, não é necessário sofrer tanto. Lógico que a dor machuca, vai deixar a gente ferido, vai deixar a gente numa situação difícil, mas se a gente tiver a resignação, não ter a revolta, a fé em Deus, de que aquilo é justo, é necessário para nosso progresso, nós enfrentaremos aquilo com menos sofrimento. Então não precisamos agravar ainda mais a nossa dor. Então eu creio que aqui dá para a gente encerrar essa parte do estudo. Vou até marcar aqui, no próxima semana a gente vai abordar o tópico, o item 14 então. Eu vou ver agora então se tem algum comentário. Até anotou algumas coisas aqui, não sei o que é, mas vamos tentar ver agora. Então, primeiro eu quero agradecer muito a cada um de vocês, dizer que eu estou bastante feliz com esse nosso estudo. Tá? Agradeço a cada um, de coração. É impossível até dizer tantos nomes, tantas pessoas que têm participado, mas o meu muito obrigado mesmo. Então aqui ela tem algumas anotações que ela disse aqui, o Jean Pereira, dizendo que quer aprender muito, muito bom, Jean. Eu acho que isso aí é uma fase que a gente cai nessa fase de despertar, né? A gente está consciente da importância de conhecer. Por isso o Espírito de Verdade diz, né? Amai-vos e instruí-vos. É importante que a gente tenha essa vontade mesmo de aprender. Isso é muito bom. O Sandro Siqueira, né? o meu amigo, eu considero um grande amigo, que fizemos aí pela internet, que acompanha as suas lives também. Um amigo lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas. O centro até ele participa Farol, deixa eu até ver, que eu acho que eu até anotei aqui para não esquecer. Farol de Luz, né, Sandro? Eu vejo sempre as lives aí, um grande amigo. A Eliane também, Eliane Maria, outra grande amiga que fizemos também, se não me engano, é lá de Recife. Tem o pessoal acompanhando de lugares bastante distantes aí, tão bom a gente ver. Uma outra amiga querida também de Recife, que é a Célia Oliveira, lá da Casa Amor, Luz e Caridade, lá de Recife também, sempre acompanhando. A Ada, nossa companheira de estudo ali do Calvário ao Céu.
falando também do desencarne do marido, que ocorreu há pouco tempo, né? O marido dela, uma pessoa também muito espiritualizada, que ela sentiu bastante, né? Mas com esse preparo, a gente sabe que ela está enfrentando bem a separação momentânea, né? O Nando dos Santos também, nosso amigo do grupo de estudo, ali do Calvário ao Céu também, diz aqui que já viu pessoas maldosas fazendo julgamentos, né, com pessoas com deficiência física. Então, essa questão que a gente abordou é muito sério, né? Então, eu creio que esse alerta é importante, porque a gente pode realmente ficar tentado a fazer esse julgamento, de imaginar o que a pessoa fez, né, para merecer aquilo. Então, essa informação que Allan Kardec nos deixa, que ela esteja sempre presente em nossas mentes aí. E o Nando diz também que o trabalho no amor e na caridade podemos abrandar as penas, isso mesmo. É a questão que falamos aí, né? A gente pode escolher pelo amor ou pela dor. Então, muito melhor que a gente aprenda a fazer o bem. E é interessante essa colocação, né? Que a qualquer tempo da nossa vida, a gente pode decidir a trabalhar com mais amor. Quanto mais a gente aprender verdadeiramente, né? Não adianta, a gente, lógico, pode começar tentando, forçando, mas quando a gente conseguir amar verdadeiramente, a gente já está caminhando para situações cada vez melhores no futuro. A Celinha, né? A grande amiga que coordena o grupo de estudo lá do Calvário, dizendo bem complexo esse assunto, né? Prova e expiação. Realmente, a gente vai vendo aí a diferença, né, entre prova, entre expiação e o mundo nosso, todas as dores, todas as dificuldades que a gente enfrenta. Por isso é importante o estudo, e eu digo sempre, eu estou aqui tentando colaborar com a forma que eu posso. Não sou professor em espiritismo, como ninguém é, pelo que os espíritos nos dizem, né? Por isso que eu digo sempre, eu aceito muita colocação de vocês, se perceberem que eu estou dizendo algo errado, que me corrijam, porque a ideia aqui é a gente procurar estudar juntos, né? E procurar entender essa doutrina. A gente está aprendendo, todos aprendendo juntos. Eu só estou aqui me colocando um pouco à disposição com um pouquinho que sei, mas é lógico que eu tenho minhas dúvidas, minhas dificuldades, e de repente, por isso que eu peço sempre comentários aí. A Denise Mariano também, dizendo aqui, é muito sábia a decisão de nunca lembrarmos de nada, né, do esquecimento. Apesar de querermos saber o porquê de um amor por pessoa que não é da família. Então, o amor por pessoa que não é da família, isso aí nós até comentamos um pouquinho na questão da família universal, né? Na família espiritual. Porque nós temos os laços consanguíneos e os laços espirituais. Então, é muito comum até a gente ter uma ligação mais forte com alguém que não está dentro da nossa casa, nos laços mais de família consanguínea, mas a gente pode ter alguém com quem nos afinizamos bastante, temos profundo amor, uma afinidade, algo gostoso, uma convivência boa, porque são laços espirituais, já convivemos juntos antes. Então as reencarnações são planejadas, às vezes, onde trocam-se os papéis, às vezes podemos estar em uma família, em outra, devido às necessidades, mas aqueles laços verdadeiros de amor, laços espirituais, continuam. Então a gente sente essa afinidade, aquele amor verdadeiro mesmo, e às vezes nem sempre está dentro da própria casa. O Sandro Siqueira aqui também dizendo, né, felizes os que entendem que não há injustiça, né, Sandro? Tudo é para a nossa evolução. Muito bom. O Sandro é um grande estudioso, é um amigo que a gente já conhece, como disse, né? Estuda bastante a doutrina. A gente vai fazendo essa troca aí. Sônia Rasteiro também sempre acompanhando, nos incentivando. Está aqui agradecendo a dedicação de espalhar conhecimentos. Eu que agradeço bastante a participação de cada um de vocês, viu, Sônia? Para mim é uma alegria poder falar de doutrina. Eu acho que é algo assim que eu sinto, eu confessando que eu sinto que
muito provavelmente já errei muito antes, em existências anteriores, e a gente tendo a oportunidade de falar de algo bom, construtivo do Evangelho do Cristo, é algo renovador que faz muito bem para a gente, né? Então eu só agradeço a oportunidade que estou tendo aqui. A Celinha então também dizendo, muito bem colocado sobre a dor e o sofrimento. Obrigado, Célia, mas peço sempre que me corrijam, me ajudem aí a não passar nada errado, tá bom? A Denise também, Mariano, dizendo, espero que continue o estudo, estou gostando muito. Puxa vida, isso é muito bom. Fico muito feliz. Essa ideia que surgiu aí por causa do isolamento social, né? E amigas, a Eliege, Fernanda, da Casa Espírita Allan Kardec, tiveram a ideia aí da gente fazer algo que não parasse, porque tinham sempre as reuniões de quinta-feira na Casa Espírita Allan Kardec, e essa ideia de fazer algo para não ficar parado nesse período, e tem dado esse bom resultado aí, muita gente acompanhando, e penso até, quem sabe depois, mesmo após terminar tudo isso, a gente pode até continuar, porque leva a oportunidade para outras pessoas de outras cidades, até outros estados, como está acontecendo, né? Então agradeço muito. Sônia Fábio, né, a grande amiga, minha prima, dizendo aqui, temos que entender por uma doença como castigo, é uma pergunta, né? Ou necessidade de resgate? É uma pergunta, Tê? Uma pergunta. Temos que entender por uma doença como um castigo, né? Desencarne. Então, o desencarne por uma doença. O desencarne? Uhum. É que você não pôs desencarne. Como que é a pergunta? Então, acho que eu não entendi direito. Temos que entender ao desencarne por uma doença como castigo, ou necessidade de resgate, e consequentemente nos conformar, agradecer e aprender com a situação. Desencarne por uma doença, né? Então, eu creio aí, né, Sônia? Boa pergunta da Sônia, porque não é uma regra só, em Espiritismo nunca tem uma regra geral, né? Então vamos pensar, uma doença que leva ao desencarne. Será que isso, castigo jamais, né? Nunca é castigo, porque no sentido de punir. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente pode desencarnar por uma doença por negligência nossa, não é? Como a gente já citou na semana passada, atitudes de excessos de vícios, até de descontroles emocionais, todas aquelas atitudes que a gente vai agindo de forma a prejudicar o veículo físico, prejudicar o nosso corpo. Então, por isso André Luiz foi considerado um suicida inconsciente, né? Porque a gente pode ter atitudes que prejudicam, que geram doenças por nossa culpa. Não, a gente não pode pensar que todas as doenças são decorrentes de vida passada. Tem muitas doenças, vamos dar um exemplo, ficar bem claro. Uma pessoa que, por exemplo, só citando um exemplo só, uma pessoa que faz uso, tem um vício, a gente sabe que é difícil, não é crítica, muito difícil deixar um vício. Só quem está enfrentando ali para saber, né? Mas vamos imaginar uma pessoa que fuma a vida inteira, uma existência fumando, ela com certeza vai gerar uma doença. E essa doença pode levar ao desencarne. Isso não era de vida passada. Isso foi decorrente da atitude infeliz de um vício, né? Um descontrole, um hábito ruim daquela pessoa. E tem tantos outros, né? Agora, podem também acontecer casos de ter uma doença que venha trazer causas do passado, um câncer, por exemplo, que surge para uma pessoa que não mostraria causa nenhuma, nenhum fator que falasse a pessoa mereceu isso. Então, assim, não dá para ter uma regra geral, né? Mas castigo, não, sempre é uma decorrência da atitude. Pode ser um resgate de vida passada, mas pode ser também a consequência de uma atitude infeliz do presente. Se eu estiver errado, alguém quiser dizer algo aí, me corrija. Não sou dono da verdade.
Bom, tem só mais uma informação aqui. A Eliane Maria, né, que é a nossa amiga lá de Recife, dizendo o que você acha da regressão de memória. Então, olha, boa pergunta, né? A Eliane colocando aqui. Porque às vezes a pessoa fica tentada a querer saber o que foi em vida passada, ter alguma informação do passado. Existem profissionais que trabalham com regressão, ou regressão para até a vida intrauterina, ou outros até que fazem regressão de vidas passadas também. Como a gente vê que o esquecimento do passado é algo que Deus já fez dessa forma, a gente precisa ter muito cuidado com a regressão. Porque se fosse para nós sabermos, Deus revelaria. Os espíritos, quando há alguma necessidade, podem até nos revelar algo. Então, a regressão, eu penso, tá? Isso eu vou dar a minha opinião. Eu acho que ela pode ser válida em poucos casos, por exemplo, para resolver um trauma, que a pessoa apresenta um problema muito sério. De repente, um bom profissional que saiba muito bem fazer com que regrida e essa pessoa volte em boas condições. Ele pode regredir a situação traumática do passado e resolver aquele trauma da pessoa. Então eu acho, na minha opinião, poucos casos, deveríamos ter muito cuidado com regressão, porque nós, se fosse para saber, Deus teria permitido. E a Lourdes, a irmã da T, também participando sempre aí. Que legal, Lourdes, estou gostando de ver você sempre participando com a gente, dizendo que aprende muito também, muito bom. Então, gente, assim nós vamos encerrando. Peço desculpa de ter avançado um pouquinho aí. Agradeço de coração a cada um, gostando muito de ver a participação de vocês, até com os comentários, com as perguntas. Acho que isso nos ajuda bastante. Então, semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta, dando sequência a esse capítulo 5, então. Então, vamos, nesse momento, pedir a Deus, como fazemos, que nos abençoe. Vamos, nesse momento, fazer aquele momento da oração. Se alguém quiser até colocar o seu copinho com água, pedir que os bons espíritos possam fluidificar essa água. Vamos todos mentalizar juntos nesse momento a Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ilumine a nossa família, o nosso lar, para que a gente fique em paz, que a gente consiga manter a tranquilidade nesse momento difícil, entendendo que tudo isso vai passar. Vamos confiar em Deus, no Cristo, sem desespero, mantendo a nossa mente pacificada. É muito importante que a gente não perca o controle mental, porque essa fase está sendo difícil para todos, mas cada um enfrenta de uma maneira. É importante que a gente mantenha a serenidade, a confiança em Deus, entendendo que isso faz parte de um mundo de expiações e provas. Mas tenhamos a fé que vai passar, poderemos encontrar uma situação bem melhor de futuro. Vamos sim orar, sempre pedir a Deus que nos ajude a mantermos a serenidade, a tranquilidade e confiarmos que Deus olha por nós. Jesus é o governador espiritual da Terra. E tudo isso que acontece está sobre o olhar amoroso do Cristo. Tem coisas que são necessárias, temos que enfrentar. Mas estamos muito bem amparados por Jesus, por Deus, pelos nossos anjos guardiães. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que fiquemos na paz de Deus. Então, a todos vocês uma boa noite, muita paz, até a próxima semana. Obrigado.